Vamos aqui então fazer um top 10 dos melhores desenhos da Cartoon Network. E lembrando aqui que essa aqui vai ser a minha opinião e baseada nos desenhos que eu assisti, tá? Então se você sentir falta de algum desenho aí que talvez seja muito bom, é porque provavelmente eu acabei não assistindo, porque eu tinha acesso a esses desenhos somente através da TV aberta. Eu fui ter Cartoon Network só muito tempo depois, nem foi tanto tempo assim. Vamos começar aqui por um desenho que provavelmente muita gente colocaria em primeiro lugar, mas pra mim vai ficar em 10º lugar aqui, que é o Hora de Aventura. No caso, o Hora de Aventura com Finn e Jake, porque agora a gente tem a Fiona e Cake também. Ele foi criado pelo Paddington Ward e faz parte da última trindade da Cartoon Network. No caso, trindade seriam os 3 últimos desenhos aí que acabaram salvando a Cartoon da famosa era do Cartoon real, que eles estavam meio que tentando fazer um negócio meio Nickelodeon ali e focando em séries live action, que é claro que não deu nada certo. E por sorte acabou surgindo Hora de Aventura pra salvar ele. Hora de Aventura tem uma história que é até que bem legalzinha, e começa na Guerra dos Cogumelos, que no caso seria basicamente uma guerra nuclear que aconteceu ali no mundo de Hora de Aventura, né? E essa guerra meio que acabou despertando uma entidade muito maligna ali, que seria o famoso Leech. E é no meio dessa história que a gente tem também outros 2 personagens que são muito legais, que são o Simon, que acabaria se tornando o Rei Gelado, e a Marceline também. Inclusive o episódio que foca no Simon e na Marceline, pra mim, é o melhor episódio de Hora de Aventura no clássico. Mas então por que eu coloquei Hora de Aventura aqui em 10º lugar, né? Bem, primeiramente porque eu não acho que o desenho tem a melhor história de todos que eu vou falar aqui. Na verdade, eu acho que até mesmo acaba ficando meio confusa, porque eles explicam um negócio do começo da história lá pro meio da série, depois eles voltam, aí tem um episódio que é meio filler aqui e ali, e também eu não acho que ele seja nem mesmo o mais engraçado dos desenhos, e nem que tenha também o melhor traço. Inclusive é um traço bem infantil. E claro que também pode ter a ver o fato aí de eu ter crescido assistindo outros desenhos mais antigos que eram bem diferentes de Hora de Aventura, né? Mas eu acho sim um desenho muito bom, não é à toa que acabou salvando a Cartoon aí de uma era das trevas, digamos assim, né? E tem sim que estar no top 10. Bem, o próximo aqui, em 9º lugar, a gente tem um dos meus desenhos favoritos da Cartoon, que é o Coragem, o Cão Covarde. Fala pra vocês que na verdade nem sei explicar exatamente o que era esse desenho, tá? Mas ele é um clássico da Cartoon. Inclusive faz parte daquela era lá da mini Skin, que pra você que é mais novo eu acho que não vai conhecer, né? Mas antigamente tinha um refrigerante chamado Skin. E meio que ele fez uma parceria com a Cartoon Network, que eles fizeram um refrigerante pequenininho, bem gordinho, e em volta ali, pra ilustrar o refrigerante, eles colocavam vários desenhos da Cartoon. Tinha do Dexter, tinha do Coragem, Cão Covarde, Johnny Bravo e também teve do Ben 10 até. Inclusive hoje em dia não sei nem mais se tem esse refrigerante, mas enfim, voltando aqui. O desenho se tratava de um cachorro meio rosinha ali, meio esquisito, que era o Coragem, que foi resgatado por uma mulher chamada Muriel, que era uma senhora. E ela morava com o seu marido chamado Eustácio em um local chamado Lugar Nenhum. Esse nome fazia total sentido porque era literalmente só a casa da Muriel e do Eustácio que tinha naquele local, não tinha mais nada. Mas isso não impedia de várias coisas muito estranhas acontecerem ali. Direto, o Coragem recebia visitas de zumbis, fantasmas, múmias, alienígenas e muitas outras coisas. Inclusive, o Coragem, o Cão Covarde tinha um negócio que era muito legal, é que os episódios eram isolados, ou seja, se você qualquer episódio de qualquer temporada para assistir, você provavelmente entenderia tranquilamente. Claro que assim, tem um episódio ou outro ali que é de lore, né, que explica o passado do Coragem e outras coisas, mas a maioria era isoladinho, com começo, meio e fim, tudo bonitinho. Porque naquela época, né, os desenhos eram pensados pra TV, não por streaming, né? Então, sei lá, alguém tava zapeando lá na TV, trocando de canal, caía ali no Coragem e tinha que entender o que tava acontecendo. Uma época, inclusive, pra mim, Coragem era o mascote da Cartoon. Mas por que então que eu coloquei ele em 9º lugar? É porque, querendo ou não, o Coragem é um desenho meio de nicho, né? Ele é até meio assustador. E pra um desenho que é pensado pra um público infantil, eu acho que isso é meio que um problema. Então por isso que eu deixei ele aqui em 9º. Em 8º lugar, eu vou deixar aqui Laboratório de Dexter. Que esse aqui é o primeiro Dexter famoso muito antes do assassino. Esse daqui é outro desenho clássico da Cartoon também. Inclusive, ele faz parte da trindade da Era de Ouro da Cartoon lá dos anos 90. E com certeza ele fez parte da infância de muita gente e provavelmente é o desenho favorito de muita gente também. Bem, pra você que não conhece o Laboratório de Dexter, se trata de um garoto que é um gênio, que construiu um laboratório secreto dentro do próprio quarto dele, que nem o pai e a mãe dele sabem que estão lá, mas a única pessoa que sabia era a irmã dele, que é a Didi, que ficava enchendo o saco dele direto. Invadia o quarto, eles brigavam, ela pegava uma experiência dele. Enfim, basicamente esse era o enredo de vários episódios aí de Laboratório de Dexter. Inclusive tem um que é muito bom, que a Didi acaba
pegando meio que eu acho que era um biscoito do Dexter e acaba ficando gigante. Ela vira meio que um kaiju ali no meio da cidade, começa a sair dançando e destruindo tudo. Aí o Dexter simplesmente resolve pegar um robô que ele fez, um robô gigante, e vai tentar parar a Didi, só que ele acaba levando um cacete dela. Foi um desenho muito legal que pavimentou a estrada para várias animações que a gente tem até mesmo hoje em dia, só que entretanto teve muitas animações que pegaram essa ideia aí de uma criança gênio, né, que constrói as coisas e tudo mais, e fizeram até melhor que o Dexter. E também tem que ser sincero que eu não assisti tanto assim o Laboratório também. Agora vamos para Jovens Titãs, e eu estou falando aqui de Jovens Titãs clássico, não aquela porcaria que toma conta da Cartoon até hoje, que é Jovens Titãs em ação, que só de escutar a musiquinha já me arrepia até o cu da bunda. Mas o Jovens Titãs clássico é uma das coisas mais fantásticas que existe. Isso porque meio que eles pegaram e fizeram um desenho que lembra um pouco, mas nem tanto assim, o estilo do anime mesmo. Tanto que, se eu não me engano, tem uma abertura, ou uma das aberturas ali da série que é cantada em japonês. E tem uma lenda urbana, que eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou contar aqui pra vocês, que dizem que dependendo de como é cantada a abertura da série, acaba mudando ali o tom do episódio. Por exemplo, quando a abertura é em japonês é mais séria e quando a abertura é em inglês é mais cômica. Mas esse desenho aqui tem simplesmente episódios incríveis, como quando, por exemplo, o Robin acabou criando uma nova identidade, né, o Red X, ou Red X, não sei como que você quer falar aí, pra se aproximar do Slade, que no caso era o nome do exterminador que eles usavam lá na série, né, que por algum motivo eles não chamavam de exterminador, muito provavelmente tem a ver com licenciamento. Essa série animada aqui foi tão importante, mas tão importante que, se eu não me engano, foi ela que acabou colocando o exterminador como um vilão dos Jovens Titãs. E mesmo hoje em dia, a formação dos Jovens Titãs do quadrinho não sendo a mesma da série, né, pra mim sempre vai ser essa daí, né, o Mutano, a Estelar, o Cyborg, o Robin e a Ravena, que inclusive tem episódios muito bons com a Ravena também, como quando, por exemplo, ela acaba se dividindo meio que divertidamente ali, né, se dividindo por emoções, e tem o pai dela também, que era um vilão muito foda. Entretanto, eu acho os Jovens Titãs mais pés no chão do que outras séries que eu vou colocar aqui, então por isso que tá em 7º lugar. Em 6º lugar, eu deixo As Meninas Superpoderosas, que é simplesmente um desenho incrível e também um dos que eu mais assisti quando eu era criança. Basicamente, se trata de 3 super-heroínas que foram criadas ali pelo pai delas, que é o professor Otônio, e se com criadas eu digo que elas foram feitas com um tipo de receita mesmo. Tanto que isso daí tá na abertura do desenho: açúcar, tempero e tudo que há de bom. Só que infelizmente ele acabou acrescentando um ingrediente extra na mistura, o elemento X. E desde então, desde que elas apareceram, Florzinha, Lindinha e Docinho estão sempre defendendo a cidade delas, Townsville, de vários vilões extremamente diferentes, que vão desde uma gangue de amebas até o próprio diabo. E o desenho das Meninas Superpoderosas é incrível porque ele brinca com um negócio que é meio esquisito, porque você vê 3 crianças, 3 menininhas ali, que são vestidas ali como se fossem princesinhas do papai e tudo mais, tem até o apelido delas, né, quer dizer, apelido não, tem até o nome delas que brinca com isso, né, Florzinha, Docinho e Lindinha, literalmente descendo o cacete dos vilões, mas não é aquele cacete de desenho infantil, não, elas arrancavam sangue mesmo, arrancavam os dentes. Na abertura dá pra você ver lá que depois os vilões ficam extremamente destruídos ali no chão. Em um dos episódios, acaba acontecendo algo extremamente legal que eu lembro até hoje em dia, que é quando o Macaco Louco, que talvez seja o principal vilão ali das Meninas Superpoderosas, que inclusive era o macaco do próprio professor Otônio, acabou criando uma versão das Meninas Superpoderosas para ele mesmo, os Meninos Desordeiros, que representam o oposto das meninas, ou seja, eles são fortes também, só que do mal. Eles são derrotados na primeira vez recebendo beijos das meninas ali, e depois quando são zoados por elas. E eu não poderia deixar de citar para vocês talvez o vilão mais poderoso das Meninas Superpoderosas, que é o próprio Diabo, ou chamado de Ele. Inclusive tem um episódio que ele leva toda a cidade pro próprio inferno, que é quando as meninas acabam viajando pelo tempo sem querer ali, e a única maneira delas se livrarem dele é voltando no tempo depois. Enfim, Meninas Superpoderosas também faz parte da Trindade da Era de Ouro, junto com o Laboratório de Dexter, mas querendo ou não, os episódios meio que seguem uma receita meio repetitiva, o vilão aparece, elas vão lá, dão um cacete nele e depois volta tudo ao normal. Então por isso que não vai estar mais alto aqui na lista. Em 5º lugar, nós temos aqui um membro também da última trindade da Cartoon Network, que é Apenas um Show, que até hoje eu gosto muito da abertura, apesar dela ser extremamente rápida e só aparecer o nome na tela, mas a musiquinha é muito foda. Cara, e Apenas um Show é um outro desenho também que eu não sei explicar exatamente o que ele seria, mas se trata basicamente de 2 amigos ali, que é o Mordecai e o Rigby, que trabalham em um parque e sei lá, de repente eles têm que destruir um deus ou viajar pelo universo, não sei. O primeiro episódio, por exemplo, já tem um teclado que realiza desejos. Tem um outro episódio também que é bem
bizarro que o Rigby tá usando meio que um braço mecânico pra ganhar de todo mundo em uma queda de braços ali. Ele acaba ganhando do Saltitão. Só que o Saltitão fica tão puto da vida com isso, que quando ele descobre, ele arranca o braço mecânico do Rigby e acaba matando o Rigby em uma queda de braço. E nisso o Saltitão tem que fazer um braço de ferro ali com a própria morte pra conseguir a alma do Rigby de volta. E é exatamente isso que eu gosto em Apenas um Show, que o humor deles é completamente inocente. Nunca dá pra adivinhar o que vai acontecer no episódio. É meio parecido, tá? Não tô falando que é extremamente parecido com o que Family Guy faz. Que ele quebra a sua expectativa pra tentar te arrancar uma risada. E assim, eu assisti Apenas um Show quando eu já era um pouco mais velho também. Eu vou falar pra vocês que o final acabou me pegando emocionalmente um pouco. Foi um dos poucos finais que eu acabei ficando emocionado, vendo a galera mais velha ali, tendo também a morte do Pyrolito e tudo mais, apesar que a morte do Pyrolito foi colocado meio de supetão, né? Porque nunca tinham falado do anti-Pyrolito até aquele final, mas ainda assim, eu acho uma série extremamente boa. Em quarto lugar, eu vou deixar aqui o desenho da Liga da Justiça, e eu vou juntar aqui tanto o primeiro quanto o Sem Limites também. Bem, primeiramente, que não tem como falar de Liga da Justiça e não lembrar daquela famosa abertura que é simplesmente incrível, que aparece os heróis surgindo no horizonte, meio que no pôr do sol, ou do nascer do sol, não sei exatamente. Foram esses desenhos, inclusive, que fizeram eu gostar muito de DC quando eu era criança. Inclusive, nessa época aí, eu nem sabia que existiam os tais Vingadores da Marvel. Pra mim, só existia a Liga da Justiça. Agora, falando dos episódios que mais me marcaram, né, tem aquele famoso episódio que tem a primeira aparição do Coringa, né, que ele acaba fazendo um trato ali com o Lex Luthor. Aí, quando o Batman aparece pra meio que espionar os vilões ali, o Coringa aparece por trás dele, dá uma bolsada, nocauteia o Batman e começa a dar a famosa risada dele enquanto esvazia a bolsa que estava cheia de pedras. Tem também o episódio em que o Lex Luthor, se eu não me engano, pode ser que eu esteja confundindo os episódios, mas eu acho que ele meio que se funde com o Brainiac, uma armadura muito foda, e começa a dar um pau em todo mundo, só que do nada o Flash começa a dar uma volta no planeta, tudo para dar um soco no Lex Luthor. Ele começa a dar várias voltas de novo, vai dando soco, e quebra a armadura do Lex Luthor e derrota ele. É muito foda esse episódio também. E é claro que eu não posso esquecer o episódio que aparece o Darkseid, que simplesmente é o episódio em que o Superman fala que não vai mais se segurar e começa a socar o Darkseid que nem louco, só que depois ele leva um pau porque o Darkseid usa um negócio lá e prende ele. E o final da série da Liga da Justiça também é simplesmente incrível, com a Liga dando um tempo de vantagem para os vilões fugirem deles, simplesmente porque eles tinham ajudado eles na batalha final. E aí o episódio acaba com todo mundo correndo pra tela. Abrindo o pódio aqui, eu vou começar com Ben 10, que também é outro desenho que poderia facilmente estar em primeiro lugar aqui, porque pra mim é a cara do Cartoon Network, que é a franquia mais lucrativa deles, né, que vendeu mais boneco. E na minha opinião, se tem um mascote do canal em si, pra mim teria que ser o Ben 10. E a ideia que tiveram pra esse desenho é simplesmente genial, né? O moleque ali acaba encontrando um relógio alienígena que dá pra ele 10 formas de alien, que transforma ele em um super-herói. E a gente tem um Ben 10 clássico, com ele sendo criança, depois a gente tem um Força Alienígena com ele adolescente, Supremacia também, e aí temos o Omniverse, e depois temos outro negócio lá que a gente finge que não existe. Bem, pra mim, Ben 10 é simplesmente incrível, mas eu acho que torna um problema por causa da inconsistência da série. Porque beleza, a gente tem o Ben 10 clássico, que simplesmente é nostálgico, mas não tem como negar que tem vários fillers ali no meio, muito filler, e alguns muito ruins, como por exemplo aquele episódio do Megawatts, que é aquele alien que é uma pilhazinha que o Ben acaba prendendo em uma lâmpada gigante depois. Tem o Ben 10 Força Alienígena ou Supremacia com o Ben adolescente, que é um pouco mais dark, né? Os episódios até ocorrem durante a noite, algumas vezes ali. Tem a saga dos Soberanos e também o do Diagon, que pra mim são as duas melhores sagas da série. Pô, na saga ali do Diagon, simplesmente a gente tem o Sir George, né? Ou São Jorge, que é o famoso santo que derrotou um dragão, que na série, no caso, o dragão é o Diagon. Só que aí os caras vêm e colocam o Omniverse lá, que torna tudo mais infantil, mais episódico novamente, vários fillers, muitos e muitos fillers. Tem a saga ali dos bens alternativos, que é incrível, que na minha opinião, inclusive, é incrível porque lembra muito o estilo do Força Alienígena, não tem tanta gracinha, é mais dark, é mais profundo, até mesmo a batalha final ocorre em um cenário que está de noite, né, lembrando ali alguns episódios do Força Alienígena, mas a série Omniverse em si eu acho ela meio ruinzinha. Por causa dessas inconsistências, eu vou deixar o Ben 10 em terceiro aqui. Em segundo lugar aqui, temos o último membro da última trindade da Cartoon, o Incrível Mundo de Gumball, e também agora a continuação, né, que é o Maravilhosamente o Mundo Estranho de Gumball. E esse desenho tem simplesmente as coisas que eu mais gosto numa animação. Ele tem um humor que faz sentido ali pro episódio, não é um humor nonsense ali como de Apenas um Show. Tem piadas extremamente idiotas de vez em quando também, que eu também acho muito engraçado. E o design dele, o estilo desse desenho é simplesmente incrível. Eles misturam stop motion em alguns momentos, 2D, 3D, anime e até mesmo live action. E de que assim, eles tocam em assuntos muito adultos, não
Não que, por exemplo, Hora de Aventura não faça isso e apenas o show também não faça, mas é que o Gumball, ele pega um assunto que é extremamente adulto e bem profundo e transforma o episódio inteiro e fica fazendo piada em cima disso, como por exemplo naquele episódio em que eles falam do TikTok, né, que se eu não me engano é do Maravilhosamente Mundo Estranho de Gumball, e aparece ali a galera começando a dançar ali, gravando pro aplicativo deles, que claramente é uma referência ao TikTok, e conforme eles vão usando o aplicativo, eles vão ficando zumbificados. O episódio roda em torno disso, e é simplesmente incrível. Além de ter toda a lore do Rob, por exemplo, por trás ali, como no segundo episódio, ou melhor, no primeiro episódio da segunda temporada de Maravilhosamente Mundo Estranho de Gumball, onde eles fazem toda uma metalinguagem. Eles fazem um episódio pra explicar por que eles voltaram com a série e por que a ideia do filme que eles tinham de fazer, né, acabou não dando certo. Cara, eles simplesmente explicam tudo dentro do episódio, é simplesmente genial. O Mundo de Gumball é um dos melhores desenhos que eu já vi, mas não é o melhor da Cartoon, na minha opinião. E agora vamos pro primeiro lugar, que é KND, a Turma do Bairro, que também é um desenho clássico, mas nem tanto da Cartoon Network. Vocês lembram que eu falei pra vocês que tiveram desenhos que pegaram a ideia de Laboratório de Dexter e elevaram para uma 10ª potência, né? Bem, o KND é um exemplo disso. Ele simplesmente, e olha só, olha a ideia que os caras tiveram, que ideia genial. Eles pegaram, fizeram um grupo secreto de crianças que tem meio que uma base militar, que é uma casa na árvore. Eles se chamam por números, tipo, tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3. E esse grupo secreto de crianças, eles enfrentam adolescentes e adultos que são super vilões também, que representam coisas que estereotipadamente, digamos assim, né, as crianças não gostam, como por exemplo, dentistas. Tem um cara que é um pirata que acaba roubando doces. Tem o Conde Palmatória, que é simplesmente um vampiro, né, que acaba dando palmadas nas crianças. Cara, e é muito da hora, porque, tipo, tem um episódio que eles simplesmente vão atrás de um sorveteiro, porque o sorveteiro não tava parando pras crianças. E aí depois descobrem que o sorveteiro, na verdade, tava trabalhando pra um arqui-inimigo deles, que é a molecada da Rua de Baixo, que inclusive, eu não vou falar o que acontece, mas a origem da molecada da Rua de Baixo, que é meio que um grupo de crianças ali, que são meio que grudadas, né, elas falam e agem como se fossem uma pessoa só. É simplesmente uma das origens mais tristes que eu já vi. O título também dos episódios é muito incrível, eles aparecem como se fosse um código, depois o narrador explica o que significa o código. Vou até pedir pro editor depois colocar na tela um exemplo aí. E eu não vou nem citar aqui o filme do KND, né, que é o Operação Zero, que é, nossa, incrível. Se você puder, dê uma chance pra esse desenho, que eu vou falar pra vocês que é um dos melhores que eu já vi. Inclusive, o criador tá tentando voltar com ele, né, com uma nova fase, que é o KND no espaço, algo assim. Eu deixo aqui alguns desenhos também como menção honrosa, porque eu sei que eu não assisti, mas eu sei que muita gente vai falar aí também, que é, por exemplo, o Samurai Jack, que eu nunca assisti inteiro, mas é incrível também. Johnny Bravo, A Vaca e o Frango e As Aventuras Terríveis de Billy Mandy. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de hypar aí também. A gente se vê na próxima.